Pessoal, antes de começarmos, esta é a parte 3. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Shunjong e Yanshun se encaram em uma arena. Shunjong, com um sorriso, diz: "Vou deixar você ir, pode atacar primeiro." Yanshun responde com uma expressão confiante: "Quem sou eu para recusar? Eu vou primeiro." Shunjong avança com uma energia intensa, atacando com ferocidade. Uma onda de choque se espalha pela arena ao iniciar o combate. Os dois lutam intensamente. Yanshun observa a investida de Shunjong com olhos atentos. O combate esquenta com movimentos rápidos e poderosos. Após uma troca veloz de golpes, Shunjong realiza um ataque certeiro, fazendo Yanshun recuar brevemente. A intensidade do duelo aumenta a cada movimento. Yanshun, com uma expressão determinada e olhos brilhando em vermelho, pensa consigo: esses dois ataques foram só um showzinho. A luta de verdade começa agora. Com a arena vibrando com o confronto, uma observadora ao longe, Tan Soyol, assiste atentamente. Ela sempre foi meio diferente, mesmo quando criança. Enquanto outras crianças da idade dela perseguiam gatinhos e cachorrinhos, ela brincava com animais ferozes, como tigres e lobos, com uma expressão amigável e carinhosa. Ela simpatizava mais com as feras, como tigres ou lobos. Os olhos ferozes, as presas afiadas reveladas ao rugir. Um lobo aparece majestoso no topo de uma rocha, rodeado por uma aura intensa. A narração enfatiza: sendo predadores, eles possuíam uma alma única, inalcançável. Esse poder, que os diferenciava dos demais animais, era o que mais a intrigava. E graças a essas preferências peculiares, a jovem garotinha encontrou muitos problemas na busca por um amor. Em um momento de reflexão, Tan Soyol está com seu animal de estimação, dizendo com um tom esperançoso: "Será que um dia eu vou achar alguém como você, Danglan? Espero achar alguém na exibição de armas então dessa vez." Tan Soyol está deitada sobre seu lobo, Danglan, suspirando com desânimo. "Bem, eu não entendo por que as mulheres gostam do rosto de garotinha que ele tem." Em um tom carinhoso, ela diz: "Não tem ninguém que nem você nesse mundo, Danglan." Meu fofinho." O lobo responde com um rosnado suave. E então, ela finalmente encontrou. Surge Yanshun, com um semblante sério. O amor da vida dela, alguém que ela nunca esperou encontrar. Tan Soyol, surpresa e corada, pensa consigo: por que meu coração está assim, tão acelerado? E isso não é nada bom." Observando Yanshun, ela reflete: "Ele vai ser feio e chinfrim que nem os outros herdeiros quando eu acordar amanhã." Enquanto observa Yanshun beber, ela pensa com admiração: "Os olhos dele são tão legais. Ele não pode comer coisas quentes? Que fofo! Até a maneira como ele bebe água é adorável." Tan Soyol, extremamente confusa e envergonhada, pensa: "Quando foi que eu cheguei aqui?" Yanshun a questiona: "Quer me dizer alguma coisa?" Ela responde, gaguejando: "Não, não." Determinada, ela pensa: "Se é assim que o amor é, então talvez eu possa dar mais um passo." Com coragem, ela se aproxima e diz: "Com licença." Um impacto forte e inesperado ocorre. A cena mostra Tan Soyol atordoada. Em choque, Tan Soyol observa Yanshun e Shunjong em combate na arena, com Yanshun quebrando a espada de madeira. Tan Soyol cai no chão com um impacto forte, respirando pesadamente enquanto olha à sua volta. Surpresa. Ela se senta, ainda atordoada, enquanto observa os outros ao redor que parecem surpresos com a situação. Shunjong está confuso, pensando: "Por que minha espada quebrou?" Ele se lembra: "Eu brinquei durante os 2 primeiros ataques para ver o que esse verme poderia fazer, mas o jogo acabou virando." Yanshun encara Shunjong com uma expressão fria, dizendo: "Se essa fosse uma luta de verdade, você já teria morrido 3 vezes, sabia disso." Shunjong desvia rapidamente para longe pelo ataque de Yanshun. Ele observa, perplexo: "Vermezinho miserável. Ele está atacando um oponente sem uma espada." Shunjong se recompõe e diz, olhando para Yanshun: "Vá pegar uma espada inteira." Ele continua: "Você disse que seria como uma partida de treino, não? Então me treine, estou esperando." Yanshun responde com um sorriso provocador: ou será que é você que está sendo treinado? Olha que eu não sou um bom professor, hein?" Uma aura elétrica começa a emanar de Shunjong, suas mãos tremendo com energia, enquanto ele se prepara para um ataque poderoso. Shunjong avança em alta velocidade, carregado por uma aura azul intensa. Yanshun grita, usando energia interna: "Eu vou acabar com você." Shunjong ergue sua espada e um poder azul intenso emana de sua lâmina, iluminando a arena com raios e linhas de energia. Yanshun observa de longe, com seus olhos brilhando em vermelho, atento aos movimentos de seu adversário. Shunjong desfere golpes que cortam o ar com precisão, criando um padrão de ataques em alta velocidade. A luz azul preenche o campo de batalha, estilhaçando qualquer vestígio de escuridão. Surpreso e com a tensão marcada em seu rosto, Shunjong exclama, em pensamento: "Não pode ser! Impossível! Um miserável que nem ele é mais forte do que eu."
Logo um sorriso preenche o rosto de Yanshun, e ele diz, já deixei você se safar muitas vezes, não acha, verme? Yanshun avança em direção a Shunjong, desferindo um golpe que o acerta em cheio, jogando-o ao chão com brutalidade. O impacto ressoa pela arena, e o silêncio domina o local. Tan Soyol e os demais assistem em choque, enquanto um som de rachadura começa a surgir. O chão treme e, inesperadamente, um ovo se parte. Shunjong cai de joelhos, derrotado, com Yanshun em pé, vitorioso, deixando um sorriso escapar. Yanshun se aproxima de Shunjong, que está caído e ferido no chão. Com um olhar sombrio e um sorriso sádico, Yanshun se inclina e provoca. O que foi? Estourei alguns ovos? Shunjong, caído ao chão, se contorce em agonia, enquanto Yanshun permanece em pé, olhando para ele. Shunjong espelha um som de dor, enquanto luta para se recompor. Yanshun provoca, insinuando que o golpe que deu não foi tão severo, dizendo que Shunjong ainda consegue falar, então provavelmente não quebrou nada. Shunjong chama Yanshun de covarde, afirmando que ele não merece o título de artista marcial. Ele continua, dizendo que, quando os outros clãs souberem do que aconteceu, precisando andar de cabeça baixa onde quer que vá. Shunjong se mantém em silêncio, mas sua expressão revela desespero e ódio. Yanshun o confronta com uma pergunta incisiva. Quantas pessoas você já matou? Shunjong fica visivelmente impactado pela pergunta, como se uma memória dolorosa fosse trazida à tona. Yanshun pressiona Shunjong, afirmando que ele provavelmente matou pelo menos umas 10 pessoas, e Shunjong, confuso e em choque, responde, perguntando do que ele está falando. A tensão cresce enquanto Shunjong tenta compreender a acusação de Yanshun. Yanshun agarra Shunjong de maneira ainda mais agressiva. Joyuk intervém, chamando Yanshun e pedindo que ele pare com a luta. Ele parece preocupado com a intensidade do confronto. Yanshun responde à intervenção, explicando que Shunjong usou energia interna na espada e estava com sede de sangue durante a luta. Ele destaca que Shunjong não cometeu um erro por imaturidade e revela que Shunjong, na verdade, é mais velho que ele. Joyuk tenta racionalizar o comportamento de Shunjong, lembrando Yanshun que ele pertence ao clã Namgon. Ele questiona as possíveis consequências do que Yanshun está fazendo, sinalizando preocupação com a situação delicada que isso pode causar entre os clãs. Yanshun responde com sarcasmo, dizendo que já está se controlando, considerando que Shunjong é do clã Namgon. Ele pergunta a Joyuk o que teria acontecido se fosse ele quem estivesse no chão, no lugar de Shunjong. Joyuk, surpreso com a agressividade de Yanshun, começa a questionar o que ele pretende fazer. A expressão dele revela uma preocupação genuína enquanto a cena se intensifica. Shunjong parece desmoronar emocionalmente ao chão, enquanto Joyuk observa a situação sem saber como intervir. Yanshun, por sua vez, se pergunta se fez algo errado e se afasta, curioso para saber o que o segundo ancião diria se contasse que acabou com uma das pessoas do clã Namgon. Yanshun reflete consigo mesmo, acho que ele vai deixar pra lá se eu explicar direito. Talvez ele até acabe dizendo que fiz um bom trabalho. Continuando seus pensamentos, ele pondera, bom, eu tenho uma testemunha, e de qualquer forma, foi ele quem começou essa bagunça. Uma mão agarra sua roupa, interrompendo seu movimento. Ele reage com surpresa. A voz suave de Bia diz, o seu nome. Bia, com seus longos cabelos brancos e um olhar sereno, cercada por flores, insiste, me diga o seu nome. Yanshun, com irritação, responde, eu já não te disse? É Gu Juliou. Bia esboça um olhar de surpresa enquanto fala, isso é mentira. Yanshun, tomado pela surpresa, pensa, como ela sabe? Ele lança uma pergunta direta, por que quer saber o meu nome? Tá querendo se vingar pelo seu irmão. Antes de concluir sua frase, ele murmura, ou, mais para abruptamente. A expressão de Bia permanece impassível, firme e inabalável. Yanshun reflete com inquietação, a expressão dela continua igual mesmo depois de eu ter espancado o irmão dela. Bia, aproximando-se com um olhar profundo, diz calmamente, me diga, com um olhar penetrante próximo de Yanshun, diz suavemente, mas com firmeza, o seu verdadeiro nome. Yanshun, visivelmente desconfortável, permanece em silêncio, sem saber como responder. Yanshun, agora com uma expressão de confusão e incerteza, questiona em voz baixa, por que você tá falando comigo assim como se fossemos amigos? Bia, surpreendida pelo comentário, recua levemente e pede desculpas, visivelmente constrangida. Yanshun olha para Bia e, com uma expressão séria e decidida, diz, se eu te contar o meu nome, você vai parar de ficar me seguindo. Bia, surpresa, reage com um aceno hesitante e ansioso. Após um momento de reflexão, Yanshun murmura, enquanto uma tensão cresce no ar, Gu Yanshun. Bia sussurra o nome dele, como se testasse o som em seus lábios, Gu Yanshun. Seus olhos mostram uma mistura de surpresa e reconhecimento, enquanto uma emoção desconhecida começa a transparecer em seu rosto. A cena muda para uma vista ampla do local.
Yanshun pensa consigo mesmo, observando a cidade ao longe. Não acho que vou conseguir ir para a exibição de armas do Stang, já que bati no pirralho dos Dangon. Uma leve preocupação é evidente em sua expressão enquanto ele reflete sobre as consequências de suas ações. Mas isso é bom. Ganhei um dia de folga extra para procurar pela câmara secreta. Ele então coloca a mão no ombro, pensativo. Tô meio cansado depois daquela luta. Acho que vou descansar um pouco primeiro. Mooyon, indignado, exclama: Jovem mestre Yanshun, eu ouvi que você confrontou o jovem mestre enviado do clã Nangon. Assim não dá. A partir de hoje, eu irei te seguir para todos os lugares para ter certeza de que você não vai mais causar problemas até voltarmos para casa. Yanshun olha para o céu com as mãos na cintura. Seol está em uma varanda quando Mooyon entra correndo, gritando: Jovem mestre Yanshun. Mooyon responde surpreso: Oh, serva Seol? O que está fazendo aqui? Não, na verdade, onde está o jovem mestre Yanshun? Seol responde: O jovem mestre Yanshun? Não vi ele. Mooyon, preocupado, exclama: Para onde é que ele foi? Seol observa, intrigada, e pergunta: O que aconteceu? Mooyon explica: Depois de ir a um encontro para tomar café da manhã com os membros dos outros clãs essa manhã, ele não voltou mais. Seol exclama com urgência: Comida. Mooyon continua: E parece que ele bateu em um membro do clã Nangon. A preocupação aumenta. Sei como é que eu vou reportar isso para o chefe do clã. Seol olha para fora, observando atentamente a vista que se estende até o horizonte, revelando uma cidade vasta e montanhas ao fundo. O clima está carregado de tensão, com seus olhos brilhando. O clã Yon de Jinchuan, um clã de artistas marciais que era conhecido como o melhor clã mercantil nas planícies centrais há vários séculos. Eram o clã com o artista marcial mais forte e com um controle rígido sobre o fluxo de dinheiro naquela época. Mas até mesmo esse clã Yon, que parecia ser imbatível, desapareceu após um derramamento de sangue. Ninguém sabe a causa do desaparecimento repentino do clã Yon. A cena muda, destacando uma árvore mística sob o céu noturno, mas baseado nos registros deixados para trás, todos os segredos do clã Yon estão escondidos embaixo de uma árvore de bordo branco. Yanshun, escondido entre as árvores sob o luar, murmura para si mesmo: Árvore de bordo branco meu rabo. Eu quase nem vejo árvores de bordo normais por aí. Ele continua seu pensamento. Além disso, ainda nem é outono. Como eu vou achar árvores de bordo assim? Yanshun se agacha, visivelmente exausto, e resmunga: Essa tal árvore provavelmente já está morta. Ele pondera: Além disso, disseram que está embaixo de uma árvore de bordo branco, né? Talvez seja só um rumor que foi espalhado por aí. Ofegante, ele conclui: Eu não comi nada o dia todo e tive que usar toda a minha energia naquela luta. E agora estou escalando uma montanha no meio da noite. Ele avista Seol, segurando algo em sua mão. Ela sorri e pergunta: Quer isso aqui? Surpreso e faminto, ele aceita, murmurando enquanto mastiga: Você sendo uma porquinha gananciosa certamente ajuda em momentos como este. Seol rebate: Eu não sou uma porquinha. Yanshun percebe uma grande sacola ao lado dela e questiona: Essa sacola aí tá cheia de comida? Seol responde com entusiasmo: Sim. Yanshun, aliviado, comenta: Que bom, eu já estava pensando em voltar já que a fome começou a aumentar. Ela sorri, satisfeita, e pergunta: Então eu fui útil? Yanshun confirma: Sim, você foi. Subitamente, ele fica alarmado e pergunta: Calma aí, o que você tá fazendo aqui? Seol apenas sorri. Uma refeição suntuosa é exibida à frente de Yanshun e Seol. Yanshun questiona: Então tá me dizendo que pessoas começaram a me procurar depois de descobrirem que eu não voltei depois do café da manhã, e você resolveu vir até aqui sozinha só para me encontrar? Seol responde com um sorriso: Sim, isso mesmo. Intrigado, Yanshun pergunta: Como você sabia que eu estava nas montanhas? Ela, com uma expressão divertida, responde: Pressentimento. Seol diz animadamente: Agora que eu estou aqui, você pode ficar tranquilo. Yanshun, mantendo a calma, adverte: Senta, você vai acabar jogando terra na comida. Enquanto observa o céu noturno, Yanshun pensa: Mesmo que minha fome tenha sido resolvida, não muda o fato de que eu ainda não consegui encontrar a árvore de bordo branco. Mesmo se vasculharmos este lugar por 3 dias usando as rações restantes que temos, não tem nenhuma garantia de que iremos encontrá-la. Será que eu deveria desistir? Yanshun comenta, em dúvida: Onde será que tem uma árvore de bordo branco logo no início do verão? Deve ser só uma mentira descarada. Seol, comendo tranquilamente, retruca: Não é mentira. A que eu vi quase agora era bem bonita. Yanshun responde, sem muita convicção: Sim, provavelmente deve ser bem bonita mesmo. Mas é surpreendido e para, com um leve espanto no rosto. Yanshun pergunta surpreso: O que foi que você disse? Você viu uma? Seol, confiante, responde: Sim, eu vi uma com você. Confuso, Yanshun questiona: Oi? Comigo? Seol responde com um sorriso radiante: Sim. Yanshun está com Seol.
e eles se deparam com uma árvore imensa sob o céu noturno estrelado. Yanshun pergunta, com um tom de dúvida, se Seol realmente acredita que aquela seja a árvore de bordo branco. Seol, com um brilho de confiança nos olhos, afirma que sim. Yanshun reage, dizendo para ela ir procurar um médico por conta de seus olhos, insinuando que ela pode estar enganada. Mas Seol insiste, mantendo sua firme convicção. Yanshun segura Seol pelos ombros, exasperado. Em que mundo isso é uma árvore de bordo branco? Ele exclama. Seol, com a paciência intacta, insiste. Jovem mestre, seus olhos estão doendo? É branca, e é uma árvore de bordo. Yanshun, derrotado pela insistência dela, admite. Tá bom, tá bom. A culpa é minha por acreditar nessas suas besteiras. Ele se vira, ainda duvidoso, enquanto Seol observa, preocupada. Seol, refletindo sobre suas palavras, sussurra para si mesma. A Seol não é mentirosa. Em sua expressão, a determinação de alguém que está profundamente convencida de sua própria verdade. Yanshun, por outro lado, pensa consigo mesmo, resignado, que, apesar de estar lá para verificar, ele já esperava por aquela situação sem resposta. Yanshun pondera consigo mesmo, questionando se não seria mais vantajoso desistir da busca e voltar ao clã para treinar com o ancião. Isso seria muito mais vantajoso, ele considera. Contudo, ele é interrompido por um barulho intrigante. Olhando ao redor, algo parece estar mudando no ambiente ao seu redor. Seol, em uma pose enigmática, parece estar conjurando uma energia azul intensa que crepita em suas mãos. Yanshun, assustado e sem entender o que está acontecendo, grita, Ei, tá fazendo o quê? Ele adverte, sentindo perigo. Não sei o que é, mas parece perigoso. Saia daí rápido. Yanshun observa a figura de Seol de costas, enquanto ele exclama em choque. Essa maluca. A energia azul intensa se intensifica ao redor de Seol, criando um ambiente carregado e misterioso. Yanshun se aproxima de Seol. A energia continua a aumentar, até que, de repente, ambos são envolvidos pela luz azul brilhante, e o cenário muda drasticamente. Yanshun é mostrado com um semblante confuso, seus olhos se arregalam. Ele se depara com um espaço onde a luz da lua ilumina de forma intensa, revelando a misteriosa árvore de bordo branco. A árvore brilha intensamente, folhas brancas flutuam ao redor, e Seol, de costas, olha para a árvore enquanto Yanshun, em estado de perplexidade, observa. Ela pergunta suavemente, viu só? Yanshun, ainda tentando entender o que está acontecendo, olha para Seol com os olhos arregalados. Ela está radiante sob a luz mágica que emana da árvore de bordo branca. Está aqui, não é? Diz Seol, com um sorriso que mistura alívio e felicidade. O brilho da árvore é intenso, iluminando a área com uma luz que parece desafiar a própria realidade ao redor deles. O olhar de Yanshun fica sério. Ele observa a cena, incrédulo, enquanto a pergunta ecoa em sua mente. O que está acontecendo? Até agora, era só uma árvore morta qualquer. Ele não entende como a árvore pôde se transformar daquele jeito. Não sei o que ela fez, mas o espaço se abriu, pensa ele. A árvore, agora resplandecente, parece ter sido um dispositivo para revelar um segredo há muito tempo escondido. Yanshun se aproxima de Seol, ainda confuso e sem acreditar no que está vendo. Ei, começa ele, interrompido pelo sorriso animado dela. Sim, responde Seol, empolgada, como se soubesse de algo que ele não sabe. Yanshun insiste. O que você fez agora? Perguntando o que ela fez para provocar tal reação da árvore. Seol, com um olhar inocente, parece não entender. Eu? O que eu fiz? Yanshun se exaspera. Você fez algo. E a árvore apareceu. Ela, com uma expressão de surpresa genuína, repete, um pouco perdida. Eu? Yanshun, sentindo uma mistura de frustração e impaciência, tenta se acalmar. Depois de um momento de silêncio, ele murmura para si mesmo, aceitando que talvez Seol realmente não tenha feito nada intencional. Olhando ao redor, Yanshun conclui, encontramos a árvore de bordo branca, mas onde será que esconderam o tesouro? Não parece estar pela superfície. Ele observa com mais atenção e percebe algo estranho em meio às raízes da árvore. Com passos cautelosos, ele se aproxima e sussurra. O que é aquilo? Um brilho intenso surge de onde ele está olhando, e a expectativa no ar cresce. Yanshun observa a energia misteriosa que emana de um portal brilhante e purpúreo, fitando a profundidade da abertura com desconfiança. Com um olhar atento e expressão de choque, ele exclama, não me diga que é debaixo daquela árvore. Seol conclui com determinação, é isso mesmo, é a entrada. Seol toma a iniciativa, pulando rapidamente em direção à energia. Vou na frente, ela grita com um sorriso decidido, enquanto Yanshun se surpreende, estendendo a mão na tentativa de impedi-la. Ei, ele clama, enquanto ela desaparece na luz intensa. Seu rosto se transforma em uma expressão de resignação e coragem. Yanshun finalmente toma a decisão,
exclamando, não tem outro jeito, e se joga de corpo e alma no portal de energia vibrante, que o envolve com um brilho etéreo e uma sensação de mudança inevitável. Um observador sombrio e atento surge em meio às sombras, fitando a distante árvore de bordo branco e sua intensa luz mágica, comentando, esses desgraçados. Eles estão em um ambiente subterrâneo, iluminado por tochas. E Anshan comenta aliviado, ainda bem que a queda não foi tão forte, considerando a altura. Ele observa Seol ao seu lado, que parece um pouco atordoada. Ele se aproxima e pergunta, que perigo? Ao caminharem mais adiante, chegam a um cruzamento. E Anshan diz, um cruzamento, vamos para que lado? Seol aponta com confiança e responde, é por ali. Ele a olha com surpresa, mas logo é surpreendido por ela reafirmando, eu tenho certeza de que é por ali. E Anshan, com um olhar cauteloso, responde, está bem. Seol comenta animada, porque hoje você está me ouvindo? Hoje você está sendo bonzinho. E Anshan retruca, só cala a boca por enquanto. Logo em seguida, outra pessoa também entra. E Anshan e Seol caminham pelos corredores escuros, com Seol à frente, suas anteninhas de cabelo balançando com cada passo. E Anshan resmunga, ei, tem certeza de que é por aqui? Andamos e não acaba. Seol, determinada, responde, não, acredita na Seol, jovem mestre bonzinho. E Anshan revira os olhos e diz, cala a boca. De repente, Seol para abruptamente e exclama, chegamos. E Anshan, com uma expressão de cansaço, resmunga, cala a boca, sua pentelha. E Anshan observa algo na sala e pergunta, o que é isso? Ele nota que, diferente dos corredores anteriores, as pedras luminosas ali perderam seu brilho. Intrigado, Anshan comenta, e não tem nada nesta sala. Será que é o tesouro? Antes que pudesse terminar o pensamento, Seol se agarra em seu braço com um grito de pavor, jovem mestre, tem alguma coisa aqui? Seol, em pânico, solta um grito. E Anshan e Seol, surpresos, encaram um enorme e ameaçador monstro serpentino que se ergue diante deles. Seol grita em pânico, jovem mestre. A serpente, com olhos penetrantes e corpo escamoso, sibila enquanto se prepara para atacar. E Anshan, protegendo Seol com um braço, olha para a criatura com determinação, mas seus olhos revelam a tensão da situação. Seol, agarrada ao braço de Anshan, está claramente apavorada. Seol grita em resposta, é um monstro, enquanto o som do rugido da serpente ecoa nas profundezas sombrias do local. E Anshan, tentando manter a calma, ordena, fique quieta. Em sua mente, Anshan pondera, um monstro em um lugar desses? Eu tinha certeza que a sala estava vazia. De onde isso veio? Observando a criatura, ele percebe a grandiosidade de sua presença, e com esse tamanho, parece ser um monstro de rank azul, no mínimo. Ele continua, agora notando que a serpente parece estar adormecida. Felizmente, parece que está dormindo e ainda não nos viu. Se sairmos daqui em silêncio. Mas, para o seu desespero, o olho da serpente se abre lentamente, fixando-se nele. Em um pensamento rápido e preocupado, Anshan exclama em silêncio, por que ele acordou do nada? E Anshan, com uma expressão de preocupação, pergunta baixinho, deveríamos lutar? Percebendo a força do adversário, pensa consigo mesmo, não parece ser um oponente que posso derrotar. Será que vou ficar bem? O monstro serpente os observa com um olhar penetrante e ameaçador. Seol se agarra a Anshan, que a protege. O monstro serpente se move lentamente, causando uma pressão ainda maior no ambiente. Seol não parece assustada, mas Anshan reúne coragem e reflete, finalmente ganhei a chance de viver em paz. Não posso perdê-la em vão. Com determinação em seu olhar, Anshan se prepara para lutar. Ele sussurra, sim, eu lutarei, mesmo que acabe morrendo. Mas, quando está prestes a atacar, o monstro fala em uma voz grave e serena. Criança, abaixe seus punhos. E Anshan, atônito, percebe que o monstro é capaz de falar. E Anshan exclama em choque. Um monstro, que fala? O monstro serpente continua, demonstrando calma. Não tenho intenção de machucar vocês. E Anshan, surpreso e desconfiado, pergunta. Como um monstro consegue falar a língua humana? O monstro serpente solta um som grave, quase como uma risada, e responde com tranquilidade, está curioso, né? Como chegou aqui sem ter o sangue Yonga? E Anshan, ainda apreensivo, responde com sinceridade, eu simplesmente achei esse lugar. A serpente, seus olhos expressando surpresa e cautela, comenta, o que? A serpente abre a boca, exibindo presas afiadas, enquanto diz com um tom ameaçador, entendo. Então foi assim. E Anshan responde com firmeza, embora seus pensamentos estejam em turbilhão, só acabei achando esse lugar. Ele reflete internamente, se essa serpente estiver relacionada a Yonga de Jeonshan e atacar, não teremos escolha. De repente, algo surpreende e ele pensa, surpreso, espera um minuto. Eu acabei de ser formal. A serpente ri com uma voz que reverbera pela sala, sim, infelizmente, parece que não há nada aqui de seu interesse. E Anshan e Seol trocam olhares,
incertos. A serpente continua, agora com um tom profundo. Criança. Yanshun, ainda mais alerta, responde, sim. A serpente aproxima-se ainda mais, seus olhos dourados fixos em Yanshun. Vou te fazer uma pergunta. O que você acha que é o destino? Yanshun, com uma expressão confusa e desafiadora, diz, que tipo de pergunta idiota é essa? Seol, atrás dele, observa a cena com apreensão. Um leve sorriso se forma nos lábios da serpente antes de uma gargalhada poderosa encher a sala. A serpente gargalha intensamente, sua risada ecoando pelo lugar, deixando Yanshun confuso. O que diabos? Ele ficou maluco ou o quê? O monstro, então, reflete. Parece que fiz uma pergunta estranha. A criatura misteriosa continua. Desde o momento em que você chegou, sem ter o sangue Yonga, eles já deviam saber que ascendeu ao paraíso. Sua voz fica mais melancólica. Se iam desaparecer no fim, por qual motivo resolveram persistir? Yanshun decide. Então, vamos voltar agora. Mas algo brilha em sua visão. O que é isso? Ele pergunta, intrigado. A serpente explica. A recompensa por ouvir esse velho monstro tagarelar. Sem rodeios, ela entrega algo a Yanshun. E acabar nas mãos de outro de qualquer jeito. É melhor que fique com alguém com quem tive uma conexão. Yanshun, surpreso, pondera. Uma pedra preciosa? Por que a daria para mim? A resposta vem rápida. Já que você tem algo assim dentro de si, será mais fácil para você aceitá-la. Yanshun encara a pedra, fascinado e confuso ao mesmo tempo. O que tem dentro de mim? Que coisa! Yanshun é dominado por uma energia desconhecida que emana da pedra. Ele grita. O que é isso? Eu não senti nenhuma energia nessa pedra demoníaca. As linhas de energia fervilham em sua mão, e o tormento transparece em seus olhos. Ele sente a técnica de absorção. Aquele maldito de novo com sua técnica de absorção. Mas desta vez, algo diferente acontece. Mas é uma sensação diferente de quando ele absorveu a pedra demoníaca. Yanshun não consegue conter o grito. De joelhos, a energia o envolve. Seol se aproxima, colocando a mão em suas costas. Yanshun, ofegante, tenta entender. Quem? Ele desaba no chão, enquanto Seol encara a imponente serpente branca. A criatura olha para ela e questiona. Está satisfeita agora? Seol permanece séria, com uma aura de poder envolta nela. Não é uma questão de se estou satisfeita ou não. O olhar dela é determinado enquanto Yanshun está inconsciente no chão. Ela se levanta, com uma energia brilhante e etérea ao fundo, enchendo a cena com uma tensão mística. Na escuridão, a voz ecoa como uma advertência. Não seria melhor para você segurar sua energia? Se liberar uma energia tão forte, as coisas não acabarão com só um desmaio dessa vez. Ela respira fundo, ciente das consequências. Eu já sei disso. Ela se ajoelha ao lado de Yanshun, cuidando dele com expressão preocupada. A grande serpente observa com olhos penetrantes e voz sarcástica. Para alguém que diz que sabe, você distorceu coisas demais. Essa é a sua escolha? Ela se mantém firme. Por quê? Acha que não consigo entender. Não. Na verdade, entendo isso muito bem. Por isso que dói e é ainda mais lamentável. Ela suspira profundamente, a verdade de suas palavras reverberando no espaço. E você? Por que entregou uma joia tão importante? Para um humano que acabou de conhecer ainda por cima. A serpente solta um som melancólico. Foi só um capricho meu. Não há nada mais solitário do que esperar por alguém que nunca virá. A serpente se desintegra em pó de luz, enquanto diz suas últimas palavras. Eu também decidi desistir. Seol olha para cima enquanto fragmentos de luz começam a rodeá-la, dissolvendo-se no ar. Com uma expressão serena, ela murmura, um destino breve. Observando Yanshun, que ainda está caído, ela comenta, sua voz repleta de ternura. Mas, quando olho para você, esses pensamentos somem. E completa, você é um cara muito teimoso. Ela complementa com uma reflexão, até mesmo com medo de perder a segunda vida que conseguiu com tanto esforço. Em lágrimas, Seol sussurra, emocionada, você tentou me proteger. E pronuncia suavemente o nome de Yanshun num tom de profundo carinho. Seol hesita e, ainda com os olhos marejados, diz em tom de desculpa, vou ficar com isso mais um pouquinho, pois ainda é perigoso. Uma figura sombria surge, fitando-a com desconfiança. Ele comenta, você fala como se já soubesse. Quando percebeu? Com um tom irônico, Seol continua, um simples vestígio de alguém inútil lidando com o lixo da família Nangon. Um riso seco escapa dos lábios da figura. Ele segura a espada com firmeza, dando um passo ameaçador na direção de Seol. Ele reclama, por isso que pirralhos escalam a montanha no meio da noite e entram em lugares estranhos. É ridículo que nosso jovem mestre tenha sido derrotado por um idiota que desmaiou só para chegar aqui. Enquanto Seol se mantém em silêncio, o homem continua com desprezo. Fui informado para lidar com isso discretamente. Então, se me entregar esse garoto, deixarei você ir. Seol não se deixa intimidar e retruca. Essa é a vontade do clã Nangon ou do inútil? A provocação de Seol enfurece o homem.
que grita, maldita. Isso não é algo que uma desgraçada como você deveria mencionar. Seol levanta a mão, seus olhos fixos e determinados, enquanto diz, tudo bem. Se você insiste, não tenho outra escolha. Nesse caso, o homem, surpreso, arregala os olhos em pavor ao ver a luz se movendo rapidamente em sua direção. Sem que ele perceba, Seol corta seu braço. Ela apenas diz para ele fazer silêncio. Seol, envolta em um brilho dourado, irradia uma aura imponente, empunhando espadas de energia que brilham intensamente. Sua expressão determinada e olhar afiado trazem uma mensagem clara, calha a boca. Ela está de pé sobre o corpo caído de Yanshun, como uma protetora pronta para confrontar qualquer ameaça que se aproxime. A noite estrelada é interrompida pelo som de algo batendo contra a mesa, chamando a atenção. Em seguida, um estrondo ecoa pelo ambiente, e um punho se choca violentamente contra a superfície, exalando frustração. Maldição, diz Shunjon com uma voz amarga. Esse desgraçado deve ter usado algum truque, murmura ele entre os dentes cerrados, com raiva e humilhação ainda queimando em seu olhar intenso. Shunjon, com o punho cerrado e os olhos flamejantes de raiva, exclama, se não, como aquele verme ousa. Ele se prepara, murmurando com intensidade, para mim, Nangon Shunjon. Num instante de agonia, Shunjon grita, mas logo tomba para frente, segurando o rosto, o corpo tenso de dor. Shunjon pergunta a um de seus guardas como está a situação. O guarda responde, o guarda-costas da família Gu é mais formidável do que pensávamos. Não achei que conseguiríamos uma chance, mas, por algum motivo, ouvi dizer que estão se movendo sem o guarda-costas. Um olhar decidido se forma na penumbra. Essa pode ser nossa chance. Um leve sorriso ameaça surgir nos lábios de Shunjon. Eu sempre confio em você, Ma Shu. Tenho certeza de que também me dará boas notícias desta vez. O peso da decisão paira no ar. Jovem mestre, no fim, ele ainda faz parte da família Gu. Como deveríamos lidar com ele? Uma expressão de rancor toma conta. Aquele desgraçado quebrou o ombro de alguém da família Nangon. A tensão cresce. Não acha que precisa ser algo parecido, diz Shunjon com um sorriso ameaçador. O homem, em meio à escuridão e ainda ofegante, grita desesperado. Quem diabos é você? Seol, iluminada por uma aura resplandecente, observa-o com um olhar curioso, porém indiferente. Ela responde, com uma voz fria e distante. Você não precisa saber, precisa. Aterrorizado, o homem mal consegue reagir. Ele murmura, incapaz de compreender a magnitude do que está diante dele. Por que alguém como você? Antes que pudesse terminar a frase, uma onda de luz emana de Seol, atravessando-o e provocando um grito estridente de dor, cortando seu outro braço. Ela simplesmente diz, sem demonstrar emoções, sem perguntas. Enquanto ele agoniza, Seol se volta para Yanshun, que está deitado, e murmura suavemente, como se falando para si mesma, não temos muito tempo. O homem, percebendo que Seol está distraída com o garoto, sussurra, tremendo de medo, eu preciso fugir. Agora que ela está distraída com o garoto, em sua única chance de escapar, pensa com determinação, é minha única chance. Tenho que planejar o próximo passo depois que voltar para a família. Ele corre desesperado, seus pés ecoando pelo chão enquanto tenta se afastar da cena. Durante a corrida, sente o terror tomar conta. Eu nunca ouvi falar de um monstro desses. Sua mente vacila enquanto percebe algo estranho. Por que o chão? O desespero cresce em seu rosto quando percebe que a situação está além de seu controle. O que diabos está acontecendo? Murmura, parando de repente, seus passos ecoando com hesitação. Ele olha para trás e vê a figura radiante de Seol, que fala com uma expressão de lamento. Eu queria que a primeira morte fosse por sua própria vontade. Pausando, ela continua. Mas eu, uma simples intrusa, acabei fazendo o que queria. Me desculpe. Seol, com uma expressão serena e um leve sorriso, diz, por favor, devolva agora. Com um olhar de sinceridade, ela continua, sinto muito. Yanshun, deitado no chão, ela olha para ele com uma expressão reflexiva e acrescenta, isso pode parecer egoísta, mas já que pedi desculpas, posso ficar um pouco mais? Só, mais um pouquinho. Ela aproxima a mão do corpo de Yanshun, tocando gentilmente, enquanto murmura, esse é o meu corpo. Ela agarra o tecido de sua roupa, firmando-se, e continua com determinação, é verdade. No presente, e no futuro, ele sempre será meu. Em meio ao escuro, uma voz misteriosa ecoa, já vai embora. Seol responde com um tom exausto, eu deveria ir dormir. Isso é demais para um corpo tão jovem. A serpente a questiona, você sabe o que você é? O ambiente se transforma em um espetáculo de luzes e partículas douradas que dançam pelo ar. A serpente murmura, como em um adeus final, isso vai ser difícil. Seol responde, eu sei, entendo. Enquanto a luz se intensifica, a serpente sussurra, espero que seu futuro seja abençoado. E, com uma expressão de esperança e ternura, Seol termina, se aparecer a oportunidade. Vamos nos ver de novo, Guael.
Ao final, um leve sorriso se forma nos lábios de Seol. Yanshun desperta de repente, olhando ao redor com uma expressão de surpresa. Ele percebe Seol próxima a ele, que sorri animada e grita, ele acordou. Yanshun se assusta, balbuciando, aqui é, espera, o que aconteceu? Os dois estão sentados em uma área alta, cercados pela natureza e uma vista deslumbrante do céu estrelado e das montanhas ao redor. Yanshun pensa. Ele diz, então, acabei encontrando o bordo prata. O tesouro estava totalmente vago com uma expressão de surpresa ao perceber o local mágico onde estão. Do nada apareceu uma cobra do tamanho de uma casa. Quando encostei na joia estranha que a cobra me deu e em seguida completa, de repente, ela foi absorvida. Enquanto a joia em sua mão emite uma luz intensa. Yanshun exclama com determinação e um brilho nos olhos, enquanto Seol, incrédula, questiona, confusa, cobra, joia? Está delirando? Yanshun insiste, o que está falando? Não me diga que esqueceu. E ela responde, ainda mais incrédula, não lembro de nada. Em seguida, ele a acusa de mentir, pare de mentir, e Seol exclama com um toque de humor. Quem irá acreditar que a Seol encontrou um bordo prata, conversou com uma cobra enorme e ganhou uma joia? Yanshun pergunta, por que você só age racionalmente nessas horas? Ele, ainda confuso, conclui, então, quem nos tirou de lá e nos trouxe para cá? Yanshun, tocando seu abdômen, sente uma dor repentina e grita. Seol, preocupada, o chama, jovem mestre. Ele, tentando manter a calma, responde, estou bem, só estou sentindo alguma dor no dantian. Ela repete com preocupação, dantian. Yanshun, com uma expressão tensa, está ajoelhado no chão, respirando com dificuldade. Seol observa à distância, preocupada. De repente, um fluxo de energia intensa começa a emanar de seu corpo, rodeando-o em um brilho vermelho ameaçador. Ele sente o poder vibrando em suas veias e murmura para si mesmo. Sabia. Desde que absorvi a joia, a quantidade de energia que flui no meu corpo está estranha. Enquanto tenta controlar a força que transborda, Yanshun nota que o nível de energia é equivalente a 3 estrelas, quase alcançando de 4 estrelas. Ele aperta o punho com força, determinado. Seol se aproxima lentamente e observa com preocupação, enquanto Yanshun, em pensamentos, reflete, então minhas lembranças estão certas. Será que a cobra nos trouxe para cá e apagou a memória da Seol? Ele levanta os olhos para ela e murmura, pensando assim, faz sentido. Seol, com uma expressão terna, propõe, se está sentindo dor, vamos voltar. Yanshun responde, não é que esteja doendo, mas se ficarmos mais tempo aqui, só vai aumentar o tempo que o Muion vai me dar uma bronca. Yanshun hesita, mas logo se levanta, pensativo. Suba aqui. Seol encara surpresa. Por quê? Caminhar vai levar muito tempo, mas te carregar correndo será mais rápido. Ela cora, lembrando-se do dia anterior. A Seol está pesada porque ontem comeu demais. Seol protesta com um olhar envergonhada. Vai, sobe logo. Yanshun, impaciente, a provoca mais uma vez. Ela hesita por um momento, mas acaba cedendo. Yanshun caminha com Seol em suas costas. Ela pergunta, tentando quebrar o silêncio. Seol está pesada. Ele responde, não, está leve. Com determinação, ele reflete sobre a técnica que está prestes a usar. Com a técnica das 3 estrelas roda de fogo e a energia transbordando desse jeito. A força da técnica os impulsiona velozmente pelo ar. Seol, surpresa, agarra-se a Yanshun enquanto ele continua. O corpo que antes era tão pesado, agora parece uma pena de tão leve. Seol, em suas costas, segurava firme, os olhos brilhando entre o medo e a emoção. Ao tocarem o chão com segurança, a tensão deu lugar a sorrisos de alívio. Enquanto isso, no templo, Muion andava inquieto, murmurando. Já se passou um dia e o jovem mestre ainda não apareceu. Será que ele está bem? Ele continuava, preocupado. Espero que esteja, caso contrário, estarei em perigo. De volta ao templo, Yanshun carrega Seol nas costas. Oh, acorde, nós chegamos, diz ele. Yanshun pergunta, Muion, o que está fazendo aqui? Yanshun, onde esteve? Não apareceu o dia inteiro e não me disse nada. Muion grita, com os olhos cheios de emoção. Desculpa, e responde Yanshun com um sorriso nervoso. Contudo, estou bem. Não é isso que importa, tenta suavizar. Muion, ainda emocionado, confessa, fiquei com tanto medo de algo ter ocorrido. Tentando recuperar a compostura, Muion pergunta, então, para onde você foi? Antes que Seol possa responder, Yanshun rapidamente a interrompe, tapando sua boca. Lá vai ela de novo, falando, só fui passear um pouco. Muion, desconfiado, questiona, que tipo de passeio? Ocorreu algo? Pergunta Muion, sentindo algo estranho. Yanshun coça a cabeça, pensando, devo ter encontrado uma chance única. Yanshun, atento, percebe, quais são as 2 presenças que estou sentindo? Dentro do salão,
Bia e Tang Soyol estão comendo quando são surpreendidas pela chegada de Yanshun. A senhora Tang estava me esperando. Yanshun continua, e a senhora Nangon havia prometido que não iria incomodar, certo? Não é como se eu estivesse esperando pelo Yanshun, retruca a senhora Tang Soyol, corando de vergonha. Bia, ao lado, sorri ligeiramente. Yanshun exclama, ah, meu Deus! Então, por que motivo estão aqui? Não consegui me despedir, diz Bia. E eu também vim me despedir, completa Tang Soyol. Yanshun, preocupado, murmura, será que o jovem mestre da família Nangon também está aqui? Bia responde rapidamente, não, ele não veio. Eu disse para Shunjong que ia te encontrar, mas ele disse que não viria de qualquer jeito. Yanshun está com uma expressão de confusão e tensão enquanto questiona a situação ao seu redor, exclamando, o que você está falando? Bia mantém uma postura firme e controlada, interrompendo a atmosfera com um comentário. Tenho uma pergunta. Yanshun questiona, onde estão seus modos? Bia, pega de surpresa, abaixa a cabeça e responde sem jeito, desculpa. Ela pergunta, atenta à situação, o que aconteceu? Yanshun, ainda sob a pressão de Bia e sentindo a tensão do momento, responde de forma hesitante, diria que, alguns problemas. Bia, que já estava tensa, parece elevar ainda mais sua aura ao ouvir isso, gerando um estalo elétrico ao seu redor. Yanshun, sentindo que a situação pode ficar fora de controle, faz uma declaração exagerada, acho que vou desmaiar do cansaço do meu treino, tentando escapar da situação. Muyon, com seu olhar sereno, expressa preocupação genuína. Jovem mestre, ele diz, acompanhando Yanshun com os olhos enquanto ele vacila. Muyon conduz as duas para fora, dizendo com autoridade, desculpem, mas o jovem mestre precisa descansar agora, então precisam sair. Tang Soyol tenta se adiantar e interrompe, gritando enquanto corre atrás deles. Ei, só mais uma coisa! Com um gesto rápido, ela entrega um pergaminho delicadamente adornado. Este é um convite para o torneio da família Tang para o próximo ano. Se quiser, apareça, tanto faz, ela diz, tentando disfarçar a emoção em seu rosto. Yanshun, surpreso pela oferta repentina, responde com um sorriso hesitante, certo, é provável que eu não vá, mas obrigado. Tang Soyol, com o rosto corado, esclarece de forma abrupta, só quero tentar manter uma relação entre as famílias, não se confunda. Bia e Tang Soyol andam lado a lado, enquanto Soyol, com os braços cruzados e expressão levemente emburrada, murmura, achei que, por ele não ter uma boa aparência, iria se meter em encrenca, mas parece estar bem. Bia confirma com um breve comentário, isso. Soyol desvia o olhar, deixando um silêncio pairar no ar. Bia observa Tang Soyol com um olhar perspicaz, um leve sorriso surgindo em seu rosto, e Soyol pergunta de forma provocativa, irmã, por acaso, você gosta do Gugonja? O clima muda para um tom mais animado e descontraído quando a lua cheia brilha no céu, e os personagens mencionam a tradição do Shuzhou. Seol, já envolvida na conversa, exclama, Namu, eu preciso comer, enquanto, enérgica, pula de felicidade, dizendo, a Seol também quer curtir o Shuzhou. Bia, impassível, lança uma observação seca, enquanto Yanshun fala, o verão já passou, qual o motivo de estar agindo como se estivesse tendo uma insolação? Yanshun, ainda confuso, pergunta, além disso, Shuzhou? O que é isso? Tang Soyol responde com um brilho no olhar, explicando, Shuzhou é um feriado que as pessoas celebram onde moram, em que todos se reúnem, vestem hanbok e realizam rituais. A yakva, que o Gonja e a Seol adoram, é um doce tradicional dessa época. Enquanto Yanshun continua a questionar, mas, como vamos celebrar algo que não conhecemos? Apenas desista e coma a yakva. Seol, que observava a conversa com curiosidade e olhos arregalados, murmura de forma insistente, mas, Sonpion. Bia, com um olhar sereno e confiante, a tranquiliza, não se preocupe, Seol, tem um jeito. Bia, com um semblante sereno e determinado, diz em voz baixa, é só fazer um desejo à lua. Yanshun e Tang Soyol a observam atentamente, seguindo seus movimentos. Bia une as mãos e fecha os olhos, voltando-se para a lua brilhante no céu noturno. Então, se a lua, ela começa, deixando suspense no ar. De repente, um clarão dourado irrompe no céu, um feixe de luz descendo como uma cascata brilhante que ilumina tudo ao redor. Uma explosão de cores vibrantes e energia reluzente se espalha pelo local, enquanto Bia completa seu desejo em pensamento, ouvir meu desejo. Bia sussurra, ainda tomada pela emoção, nós poderemos aproveitar o Shuzhou assim. O grupo se reúne sob a luz suave do luar. Todos estão vestidos com roupas tradicionais, emanando alegria e amizade. Juntos, eles proclamam, teremos um ótimo Shuzhou. A pergunta de Soyol ressoa suavemente no ar. Você gosta do jovem mestre Gu? O silêncio se instala por um instante, enquanto Bia, pega de surpresa, fica sem palavras. Bia responde hesitante, o que quer dizer com gostar? Soyol arqueia uma sobrancelha e responde, um pouco impaciente,
Hã? Você sabe. Soyol fica vermelha e começa a tropeçar em suas próprias palavras, tentando explicar. Bem, gostar quer dizer, bem. Pensamentos confusos passam por sua mente. No entanto, ela desvia o olhar rapidamente e balbucia. Não é nada. Bia, intrigada, questiona. Então, é algo que você quer fazer mais para mim? Soyol, com uma expressão de arrependimento, responde. Na verdade, eu ia dar o convite que dei para o jovem mestre. Sinto muito. A culpa a atinge. E ela pensa consigo mesma, eu devia ter preparado 2 convites. Bia, compreensiva, afaga a cabeça de Soyol com um gesto carinhoso. Tudo bem, você fez bem. O rosto de Soyol se ilumina, um sorriso tímido e aliviado surgindo enquanto ela admite. Obrigada. Como sempre, você é a melhor. Animada, ela se vira e diz com entusiasmo. Como pedido de desculpas, vou te comprar um veneno delicioso. Vamos rápido. A aura sombria e a tensão no ar se intensificam. Bia, com a respiração trêmula, encara a escuridão que se aproxima. Em um sussurro, ela tenta manter a compostura. Tudo bem, eu aguento. Seu olhar sério se firma, mas seu corpo treme levemente, indicando o esforço de manter-se forte diante do perigo iminente. Enquanto isso, um sentimento de antecipação toma conta do ambiente. Bia murmura, sentindo uma estranha convicção. Por algum motivo, sinto que vamos nos encontrar de novo em breve. Gu Yanshun. No salão iluminado pelo luar, Shunjong se ajoelha, pressionando a mão contra a testa em sinal de frustração. Eu só te mandei para tomar conta da sua irmã, diz uma voz pesada de decepção. O olhar abatido de Shunjong revela sua culpa e o peso da responsabilidade. E está dizendo que voltou depois de perder uma escolta valiosa. As palavras duras cortam o silêncio, seguidas por um desabafo frio. Estúpido. Shunjong estremece, cerrando os dentes e fechando o punho com tanta força que seus ossos rangem. Sua expressão é uma mistura de raiva e desesperança. O que diabos está acontecendo? Por que Ma Shu ainda não voltou? O pensamento o atormenta, e sua mente projeta uma possibilidade sombria que ele não quer aceitar. Ele falhou? Para aquele cara? Não pode ser. A memória de Ma Shu, forte e imponente, um guerreiro de primeira classe, surge como uma sombra em sua mente. Ma Shu já chegou ao nível de um guerreiro de primeira classe, pensa Shunjong, o olhar tomado por incredulidade e ansiedade. Mas a pergunta crucial ecoa como um sussurro carregado de tensão. Mas, então, por que ele ainda não voltou? A voz grave e autoritária ecoa pelo salão quando o pai de Shunjong o chama. Shunjong, com o semblante tenso e suado, responde de imediato. Sim, pai. Antes que possa reagir, uma força elétrica explode ao seu redor, com uma intensidade avassaladora. O impacto o faz cair de joelhos, e um raio azul percorre sua silhueta, tremeluzindo na penumbra. Você sabe por que estou desapontado com você? A pergunta cortante acompanhada por um olhar severo, a tensão no ar tão densa que parece esmagar Shunjong. Ele treme, os olhos fixos no chão enquanto a energia ao seu redor palpita. O pai continua, a voz implacável, não foi porque perdeu para um artista marcial inferior desconhecido. Nem foi porque você mostrou intenção assassina durante o duelo. Shunjong segura o ar, o suor escorrendo pela sua testa. Foi porque você não cuidou da situação direito. Foi isso que mais me desapontou. O peso das palavras se espalha como um raio, fazendo Shunjong estremecer. Ele cerra os dentes, as mãos tremendo de raiva contida e vergonha. Entendido, responde, sua voz vacilante enquanto tenta processar o julgamento. Não vou te responsabilizar pelo seu erro, mas, por enquanto, vá se isolar no pavilhão azul. As palavras soam como uma sentença, e Shunjong baixa a cabeça em obediência. Com um suspiro pesado, ele se levanta, o olhar sombrio e determinado. Ainda se recuperando, Shunjong se apoia no chão, sua respiração entrecortada. Um pensamento surge e ele murmura, quase inaudível, a família Gu. Mas antes que pudesse elaborar, a voz fria do pai corta o ar novamente. Esqueça-os. Shunjong ergue o olhar, surpreso, com os olhos arregalados de choque e incredulidade. Shunjong, ainda processando as palavras de seu pai, vira-se surpreso e pergunta, com a voz embargada, pai? Do que está falando? A resposta vem com um olhar sombrio e penetrante que parece perfurar sua alma. Shunjong abaixa a cabeça, a sombra de uma dúvida começando a se formar em sua mente. Você entenderá quando virar o patriarca da família, diz o pai de Shunjong, sua voz carregada de seriedade. Até lá, não mexa com a família Gu. Shunjong, com o olhar baixo e a mente pesada, responde com um sim, mas a última frase de seu pai o faz congelar, especialmente agora que vamos unir nossas famílias. O choque é palpável no rosto de Shunjong. Sim. O que? Ele murmura para si mesmo, ainda mais confuso, enquanto seu pai sai da sala sem mais explicações. No pátio, Yanshun encara o ancião com uma expressão de incredulidade. O que você disse? Ele exclama, tentando processar o que acabou de ouvir. O ancião, impassível, repete com firmeza, não me ouviu direito? Seu casamento foi decidido.
Acabei de voltar de Sichuan e estou exausto, murmura, sem esconder a exasperação. Sua expressão endurece quando ouve a notícia que o faz parar abruptamente. E agora está me falando de casamento? Isso é uma piada? Eu não acabei de rejeitar o casamento com o clã Pen, questiona, incrédulo. O ancião sorri com satisfação enquanto explica, exatamente. Você rejeitou o casamento porque eles te chamaram de desgraçado, não é? Yanshun se lembra imediatamente da situação com a Vi, a imagem dela surgindo em sua mente com uma expressão de desprezo. O que aquela maldita disse? Ele pensa, ressentido. Então, está planejando viver sozinho pelo resto da vida, provoca o ancião com um sorriso astuto. Yanshun, irritado, responde, por que a conversa está tomando esse rumo? De repente, Seol, surpresa com a conversa, exclama, o jovem mestre vai se casar. Yanshun, descrente, comenta para si mesmo, está falando sério? Aquele velho caduco deve estar brincando. Muion, que estava próximo, intervém com um olhar sério, parece que a história do casamento é verdade. Yanshun, agora em pânico, exclama, o quê? Por que é verdade? Muion explica, eu fui verificar quando voltei de Sichuan, mas os boatos já começaram a se espalhar na família Gu, um boato que só eu não sabia. A frustração de Yanshun aumenta à medida que ele se lembra do escândalo com Pen Avi e de como isso alimentou rumores negativos. Em um tom grave, ele pensa, que tipo de família maluca é essa? O segundo ancião se aproxima e chama por ele. Segundo ancião. Yanshun, confuso, questiona, de qual família você está falando? O ancião, com um sorriso enigmático, responde, não fique muito surpreso quando ouvir. O suspense cresce enquanto o ancião revela lentamente, Nan. Yanshun repete, desconcertado, Nan. E então a verdade o atinge como um raio, a família Nangon. O ancião confirma, sorrindo, e explica com mais detalhes, provocando ainda mais perguntas na mente de Yanshun. Ele pensa, perturbado, se é arranjado, isso também significa que a filha deles aceitou se casar comigo. Mas antes que pudesse aprofundar suas reflexões, Yanshun pergunta, a família Nangon não tem só uma filha. O ancião confirma dizendo que talvez ele a encontre na exibição de armas Tang. Yanshun reage incrédulo à ideia, eu? Casar com aquela mulher louca. O ancião não hesita em repreendê-lo. Ei, como pode chamá-la de louca? Não fale assim da sua noiva. Yanshun retruca em negação, de jeito nenhum. O ancião, porém, tem um tom sério e esclarece, é uma decisão familiar, então não pode reclamar porque veio do líder. Além disso, tem algo mais importante. Yanshun, ainda com a expressão de incredulidade, murmura, mais importante que isso. A resposta do ancião vem carregada de um peso dramático, sua irmã voltou. O mundo de Yanshun parece congelar naquele momento, enquanto ele absorve a informação. Seu coração dispara e ele balbucia, irmã. A imagem de uma figura feminina de longos cabelos negros aparece à distância, provocando um misto de surpresa e tensão. As palavras ecoam em sua mente enquanto ele encara o retorno inesperado. A narrativa se desloca, destacando a importância de uma nova era. Um dos três supremos, o grande dominador, faz uma declaração poderosa, agora é a Era das Estrelas. Enquanto ele contempla o céu, estrelas cadentes cruzam o horizonte, simbolizando o surgimento de novos talentos e desafios. No alto de picos imponentes, figuras poderosas se destacam. Entre elas, Shunjon e Tang Soyou, com olhares firmes, observam o desenrolar dos acontecimentos. A Era dos Gênios chegou, e eles surgem como cogumelos após a chuva, prontos para mudar o destino do mundo. Yanshun encara o peso das palavras enquanto observa a figura de sua irmã, Gu Vibi, rodeada por uma aura intensa e chamas ameaçadoras. Ela nasceu nessa era. As palavras ecoam em sua mente, carregadas de ressentimento. Mas você nasceu na errada. Ele reflete amargamente sobre suas habilidades, que, embora presentes, parecem pálidas em comparação às de Vibi. Você tem talento, mas é estranho. Comparado com sua irmã, você é insignificante. Gu Vibi, minha irmã, que tem talentos e habilidades fora do meu alcance. É por isso que eu a odeio. O pensamento consome Yanshun, que, em meio à confusão, só consegue pensar em fugir. Preciso fugir. Mas, para onde? Tentando escapar da situação, ele se vira bruscamente, mas é detido pelo ancião que segura seu ombro firmemente, perguntando, para onde você vai? Yanshun tenta se justificar, em pânico, mestre da vila, só dessa vez, pode agir como se não tivesse me visto. O ancião o encara surpreso, indagando, do que está falando? Eu não acabei de dizer que sua irmã chegou. O desespero de Yanshun cresce, e ele implora, então, não posso só fingir que não a vi. Sua mente está à beira do colapso, pensando na possibilidade de enfrentar Vibi. Você não está me soltando porque minha irmã vai fazer alguma coisa comigo? O ancião observa o jovem com seriedade, notando seu comportamento agitado. Aconteceu alguma coisa estranha enquanto estava fora? Por que está agindo assim? Yanshun tenta manter a compostura, mas seu nervosismo o denuncia.
Em um tom entre cômico e trágico, ele murmura: bem, se vai me desmaiar, que seja por um mês. Mas então, a presença de Vibi se manifesta de forma avassaladora. As chamas e a intensidade de sua chegada deixam claro que ela não está disposta a esperar. O clima na vila atinge um ponto crítico quando as chamas se intensificam, irradiando uma luz alaranjada ameaçadora. Está vindo para cá, diz Yanshun, enquanto o pânico se espalha em seu rosto. Desesperado, ele grita para que a porta seja fechada. Muyon, ao seu lado, sem saber como agir, tenta raciocinar sobre como bloquear a entrada. Como eu deveria bloqueá-la? Murmura em dúvida. Yanshun, fora de si, ordena: usa qualquer coisa. Madeira, o seu corpo, mas bloqueie a porta. Um momento de hesitação é interrompido pelo som de passos. A figura se aproxima e, com uma risada fria, anuncia sua chegada. Muyon vira a cabeça, confuso, e antes que possa reagir, a voz ameaçadora de Vibi ressoa: sua irmã está vindo. A porta de madeira rende sob a pressão crescente. Em um piscar de olhos, um chute flamejante arrebenta em pedaços. A força destrutiva lança faíscas e destroços por todos os lados, derrubando os que estavam próximos. De pé no meio das chamas, com um sorriso feroz e os olhos carregados de uma intensidade avassaladora, Vibi avança, exalando um poder imponente. Você não tem boas maneiras, irmãozinho, diz ela, com uma confiança que desafia qualquer oposição. Yanshun encara, visivelmente tenso, com gotas de suor escorrendo por seu rosto enquanto tenta processar a situação. O silêncio é quebrado pela chegada de Vibi, que se aproxima com um ar imponente e um sorriso carregado de confiança, chamando de forma afetuosa: irmãozinho. Yanshun ergue os olhos lentamente, respondendo com um nervoso e hesitante sim. Vibi avança com passos firmes e olhos que cintilam de autoridade. Com uma voz que mistura doçura e rigor, ela ordena: você deveria cumprimentar sua irmã. Yanshun, ainda desconfortável, tenta se recompor e murmura: olá, como você está? Vibi responde com um sorriso enigmático, suas palavras carregadas de um duplo sentido: é bom te ver bem. Mas como estão seus joelhos? Yanshun, surpreso, gagueja: o quê? Meus joelhos estão bem. Antes que ele possa dizer mais, a tensão cresce no ambiente. Sentindo o peso da expectativa de Vibi, Yanshun abaixa as mãos e adota uma postura de respeito e submissão. Vibi, com satisfação, diz: bom trabalho. Relaxando um pouco, ela ri de leve e se afasta, enquanto Yanshun permanece imóvel. Ela se aproxima do segundo ancião e comenta: já faz um tempo, segundo ancião. O ancião responde com uma risada leve. A boa relação entre os dois é notável. Preso em seus pensamentos, Yanshun sente a aflição crescer. Ele é cego. O ancião, dirigindo-se a Vibi, elogia-a: você também parece estar bem, fico feliz em ver isso. Ouvi dizer que está se saindo bem como grã-mestre da ordem. Vibi, com um sorriso que mistura humildade e orgulho, responde: muita gentileza sua. Ela completa, reforçando o mérito compartilhado: é tudo graças aos esforços dos membros. Logo depois, Yanshun pensa: foi por isso que tentei fugir. Vibi, percebendo sua distração, o chama com um tom sério: irmãozinho. Yanshun se sobressalta e responde de imediato: sim. Com um olhar incisivo, Vibi questiona: você sabe o que fez de errado? Yanshun, ainda confuso, balbucia: eu tentei bloquear a porta. E eu tentei fugir. Vibi se aproxima de Yanshun, olhando-o com uma expressão que mescla irritação e curiosidade. Você estava tentando fugir? A mente de Yanshun entra em pânico. Não devia ter dito isso, pensa, enquanto tenta manter a calma. Gaguejando, ele responde: é verdade que você derrotou minha segunda irmã. Vibi, confusa, repete em sua mente: e um seu? Está perguntando se eu derrotei a um seu. Mas, antes que ela possa responder, Yanshun solta uma risada fria: se não é isso, então tá irritada por outro motivo. Subitamente, a expressão de Vibi muda para uma fúria ardente. Ela afirma com intensidade: é sobre o noivado. Por que eu não fui a primeira a saber que vai se casar? Yanshun arregala os olhos, incrédulo, quando a energia de Vibi se intensifica, cercando-a de uma aura flamejante. Ela grita, cheia de indignação: além disso, sem pedir a minha permissão. Desesperado, Yanshun tenta se explicar: não, eu também só fui descobrir hoje. E por que eu precisaria da permissão da minha irmã para me casar? Vibi, irritada, fala: só porque você cresceu não significa que pode me responder assim. Yanshun, atordoado, pensa: você é louca. O caos se instala, e Yanshun, que observava a cena nervoso, grita: Moeon! Socorro! Moeon tenta intervir, apavorado: senhorita Gu Vibi, por favor, solte o jovem mestre. O olhar de Vibi escurece, seus olhos rubros como chamas. Ele sussurra, pensando melhor: pode fazer o que quiser com ele. Yanshun observa, perplexo, enquanto Vibi avança e diz, com um sorriso ameaçador e punho em chamas: primeiro, vou te ensinar algumas coisas sobre respeito. Ele grita, em puro desespero: espera, não.
Quando Vibi avança com seu punho envolto em chamas, Seol grita com toda a força, não, lançando-se para segurar Vibi e impedir o golpe iminente. Vibi, surpresa pelo toque repentino, interrompe o ataque e vira-se para Seol com um olhar confuso e furioso. É tudo o que ela consegue dizer, enquanto a chama em sua mão começa a diminuir. Yanshun, ainda segurado firmemente, observa a cena com espanto. Ele tenta explicar em meio ao caos. Irmã, essa garota é uma serva e está aqui há pouco tempo. Vibi permanece em silêncio, seus olhos vermelhos fixos em Seol, que, apesar do medo evidente, não recua. Seol, com a voz trêmula mas determinada, declara: você não pode bater no jovem mestre. O rosto de Vibi se contorce em uma mistura de frustração e surpresa, mas a chama que a envolve cresce novamente, envolvendo os três em um turbilhão de calor e poder. Yanshun, com o olhar desesperado e claramente abalado pelo cenário, estende a mão na tentativa de se conectar com ela, murmurando angustiado: irmã. O olhar penetrante de Vibi se volta para ele, seu tom transbordando emoções conflitantes enquanto ela sussurra com pesar: irmãozinho, quem é essa? A resposta de Yanshun vem imediatamente, quase em súplica: ela é minha serva. Mas ela é nova e cometeu um erro, então, por favor. O apelo é carregado de desespero, mas não impede que a tensão aumente. Vibi, com um movimento brusco, segura Seol e a energia ao seu redor intensifica-se. Yanshun grita, tentando impedi-la, pensando: sua maluca, pare. O ambiente muda de tom quando Vibi puxa as bochechas de Seol com uma expressão que mistura curiosidade e frustração. Seol, com os olhos lacrimejando e rosto corado, parece surpresa e um pouco apavorada, enquanto sons leves de compressão ecoam no ar. Yanshun observa a cena, descrente, enquanto Vibi comenta para si mesma: as bochechas dela parecem muito macias, e continua apertando o rosto de Seol sem hesitação. Yanshun, questionando com uma sobrancelha arqueada: cara, você liberou toda essa energia só para apertar as bochechas dela. Vibi comenta: e você não me contou que tinha uma serva dessas? A tensão inicial parece se dissipar momentaneamente em uma confusão cômica, mas o tom sério retorna com o comando final. Vibi pronunciando de forma firme e incisiva: entregue a, irmãozinho. Yanshun, com um olhar fixo e uma expressão decidida, interrompe qualquer expectativa de entrega ao declarar firme: não. Vibi esboça um sorriso intrigante e comenta com um tom que mistura curiosidade e diversão: que interessante. Yanshun, sem entender, pergunta: o quê? Ele se prepara para levantar, mas antes que possa agir, Vibi o interrompe, ironizando: quem diria que meu querido irmão, que normalmente dá tudo para sua amada irmã, está se recusando? Ela continua puxando as bochechas de Seol, que protesta com pequenos gemidos. Vibi, aparentemente satisfeita com a surpresa, apenas diz: ah, sim. Antes que Yanshun possa se levantar por completo, ela o paralisa com uma pergunta cortante: quem disse que podia se levantar? Ele, intimidado, responde rapidamente: desculpa. Vibi então muda o tom, lançando um olhar penetrante e uma pergunta inesperada: aliás, isso foi obra sua, ancião? Yanshun sente o peso da pergunta. O rosto do ancião exibe uma expressão impassível enquanto Yanshun pensa consigo mesmo, reconhecendo a percepção aguçada de Vibi. Sim, era inevitável que ela notaria. O ancião reage, rebatendo: esse velho não fez nada. Vibi o observa e pergunta, surpresa: e ele mudou tanto assim em alguns meses? A tensão paira no ar, mas é quebrada quando ela se volta para Yanshun com uma expressão de leve reprovação. Você. Yanshun olha para ela em silêncio, mas Vibi dá um pequeno suspiro antes de prosseguir. Certo, vai ver o líder do clã. Yanshun, sem acreditar que poderia ter sido tão simples, questiona. Vibi completa, com um ar desinteressado: eu estava planejando te ensinar uma lição, mas perdi a vontade. O alívio é palpável no rosto de Yanshun, que pensa consigo: que alívio. Preparando-se para partir, Yanshun avisa: então estou indo. Com Seol ao seu lado, ele começa a se afastar, mas Vibi o interrompe com uma voz firme: espera. Yanshun se vira, surpreso e confuso. Yanshun observa suas mãos e vê um pequeno objeto brilhante, uma pedra amarela presa a um cordão. Ele se pergunta, intrigado: o que é isso? Uma pedra demoníaca? Mas não estou sentindo nada. Com a testa franzida, aproxima a pedra de seu olho. Vibi, que o observava de perto, responde sem cerimônia: um souvenir. Ela continua explicando, com tom casual: comprei de um vendedor que dizia ser um amuleto da sorte. Mantenha-o com você, senão vou ficar brava. Yanshun, sem disfarçar o ceticismo, pensa consigo: então é lixo. Vibi lança um aviso em tom ameaçador, mas com um sorriso malicioso: se você perder, só porque acha que é barato. A voz dela se torna doce, mas com uma pitada de perigo: vou ter que ser mais amável com você. Yanshun, pego de surpresa, responde nervosamente: esse sim.
Vibi se aproxima e bate de leve no ombro de Yanshun, sorrindo calorosamente enquanto declara: Cara, eu sabia que você estava se esforçando. Com um sorriso sincero, ela o encara por um instante antes de dizer suavemente, quase em um sussurro: Continue feliz. Yanshun, impactado pelo momento, responde em voz baixa: Sim. Vibi, mantendo o olhar firme e desconfiado, retruca: Você não fez nada mesmo, segundo o ancião. O ancião, ao lado de Vibi, responde em tom defensivo: Já falei que este velho é inocente. Vibi observa Yanshun com uma expressão pensativa. Em sua mente, pondera sobre a notável mudança de habilidade dele. A proficiência dele era só de primeira estrela no inverno passado. Comparado com Yonsiúcio, ele não conseguia liberar calor, muito menos se mover direito. Mas agora, seus pensamentos se intensificam, questionando o que havia levado a essa transformação. Sua energia se estabilizou, seu ki dobrou e seu corpo está treinado. Ela relembra com suspeita: Tive minhas dúvidas quando ouvi que Yonsiúcio estava treinando em solidão depois de perder para Yanshun. Mas como ele chegou nesse nível tão rápido? Ela murmura, intrigada, enquanto o segundo ancião, ao seu lado, comenta com uma expressão de surpresa: Não é incrível? Também fiquei surpreso. Eu não tinha ideia do potencial daquele garoto. Vibi lança um olhar penetrante para ele. O que acha que aconteceu? Pergunta. O ancião devolve a questão, levantando uma sobrancelha. Por que você não perguntou? Vibi, em um tom pragmático, responde. Pressenti que ele não me contaria, então nem fiz questão. Mas talvez ele explique se a irmã perguntar. Uma expressão de entendimento se forma no rosto dela enquanto reflete. Ele é meu irmão. Conheço-o há tanto tempo que posso dizer só de olhar nos olhos. O ancião cede com um leve aceno. Se você diz. Mas Vibi muda de assunto, como se um detalhe importante lhe viesse à mente. Falando em perceber. O ancião olha, curioso. Ela continua, fitando Seol à distância. Aquela serva, você também notou? O ancião a observa com surpresa, indagando. Bem, o que tem ela? Vibi explica. Perguntei porque estava me questionando se fui a única que notou algo estranho. Ela admite que, inicialmente, não tinha certeza, então decidiu inspecionar Seol mais de perto, mas concluiu com um leve suspiro. Mas ela é só gordinha. O ancião ri, e um sorriso de alívio cruza seu rosto. Esse velho acha que você é sensível demais. Aquela garota é só uma serva. Vibi solta uma risada descontraída, levando a mão à cabeça e reconhecendo sua possível paranoia. Será? Depois de meses enfrentando monstros demoníacos, acho que posso só estar fazendo tempestade em copo d'água. O ancião, com um sorriso que mistura respeito e reconhecimento, reflete. Você sentiu. Você e Yanshun têm um potencial realmente assustador. O ancião pousa a mão gentilmente sobre a cabeça de Vibi, em um gesto de carinho e reconhecimento. Ele rememora os desafios que enfrentaram juntos e os sacrifícios feitos, mesmo com os lagos de sangue dando as costas, e o clã inteiro se virando contra Yanshun. A imagem de Vibi protegendo Yanshun em meio às adversidades surge em sua mente. Com um sorriso sincero, ele declara: Estou grato a você, por cuidar dele. Vibi responde com um leve sorriso, tentando disfarçar o afeto com sua costumeira firmeza. Alguém tem que tomar conta do meu irmão estúpido. O ancião solta uma risada calorosa, seus olhos cintilando de admiração. Não preciso me preocupar com você aqui. Ele a provoca, mencionando: Mas você devia ser mais gentil. Não é um exagero ficar brava sobre o noivado. Vibi ergue uma sobrancelha, uma sombra de irritação relampejando em seu olhar. Uma aura flamejante a envolve enquanto ela ecoa em tom perigoso. É a noiva dele. A intensidade aumenta, e sua voz ressoa com uma fúria crescente. Que mulher desprezível teve a coragem de encostar no meu irmão? O ancião a observa, surpreso com a intensidade da reação, e comenta com um sorriso nervoso: Acho que você também não é normal. A cena muda para outro lugar do clã, sob o céu claro. Yanshun está sentado diante de seu pai, que o observa atentamente. Ele quebra o silêncio. Ouvi dizer que você quebrou o braço do dragão relâmpago. Yanshun, visivelmente desconfortável, responde em tom de desculpa. Bem, eu não quebrei, só bati de leve. O silêncio paira na sala, denso e cheio de significado, enquanto os dois se encaram. O pai de Yanshun, à sua frente, toma um gole de sua bebida, mantendo um olhar fixo e inquisidor. Ele rompe o silêncio com uma pergunta direta e pesada. Por que quebrou o braço do dragão relâmpago? Yanshun, sentindo o peso da acusação e a seriedade do momento, pensa com um suspiro interno. Tinha que perguntar logo isso. Abaixando a cabeça por um instante com a expressão séria, Yanshun responde com sinceridade: O dragão relâmpago me chamou para um duelo, então aceitei. Depois, ele usou golpes letais, então tive que revidar. A tensão na sala é palpável enquanto seu pai absorve a explicação. Yanshun acrescenta: tinha um grupinho reunido, indicando que havia testemunhas para confirmar sua história. O pai de Yanshun, ainda mantendo a postura firme,
Observa o filho por um momento antes de comentar. Parece que você fez algum progresso no duelo. Você está mostrando muito potencial. Continue assim. Yanshun, sem hesitar, responde com um aceno e um simples sim. O silêncio volta a dominar a sala, quebrado apenas pelo som do pai de Yanshun tomando mais um gole de sua bebida. Em seus pensamentos, ele pondera: meu filho derrotou o dragão relâmpago e alcançou 3 estrelas, mas ele está tão calmo. Com uma expressão reflexiva, ele conclui: bem, as coisas costumam ser assim mesmo. Yanshun ouve as palavras de seu pai, a tensão pesando no ar. Como teve um conflito com os Nangon, você já deve ter conhecido sua noiva, diz ele, observando a reação de Yanshun. O jovem fica visivelmente inquieto, seus pensamentos se agitam. Chegou a hora. Respirando fundo, Yanshun comenta, tentando manter a calma, sobre o casamento com a família Nangon. Eu queria saber como está indo. Seu pai responde sem hesitação, mantendo a expressão séria. Foi uma decisão tomada pelo Conselho dos Anciãos. Também não será ruim para você. Yanshun reprime a vontade de revirar os olhos, pensando sarcasticamente, não será ruim meu ovo. A expressão de seu pai suaviza por um momento, e ele fala com um tom mais reflexivo. Apesar do fim do casamento com a família Pen ter sido inevitável, também não achei que as coisas acabariam assim. Yanshun, com um nó na garganta, pensa consigo mesmo, não vou ter uma segunda chance, hein? Mesmo que eu quisesse recusar. O que aconteceu com a família Pen foi minha culpa, então não tenho o direito de recusar. Tô ferrado. O pai de Yanshun continua, movendo um pergaminho em suas mãos. Já estamos quase no meio do verão. Yanshun observa em silêncio, apreensivo. O que ele vai dizer agora? A resposta não tarda. A batalha de controle da seita Hua começará em breve no Monte Hua. Yanshun encara o pai com surpresa e ansiedade enquanto lê o pergaminho em suas mãos. O que está tentando dizer com isso? Pensa ele, o coração batendo rápido com a antecipação das palavras ditas anteriormente sobre a iminente batalha no Monte Hua. Antes que pudesse raciocinar mais, o pai estende a mão com um gesto firme, entregando-lhe outro documento. Yanshun pega o papel, ainda perplexo. Por que está me dando isso? Traga-a aqui, ordena o patriarca, com um olhar decidido que não deixa espaço para questionamentos. Yanshun hesita, apontando para si mesmo em dúvida. A resposta é direta e sem rodeios. Prepare-se para partir em 10 dias. Yanshun tenta encontrar uma desculpa, a tensão em sua voz evidente. Desculpe, mas acabei de voltar de Saxion. Contudo, antes que pudesse terminar, o patriarca corta, permitindo uma rara concessão. Você pode recusar se quiser. Uma chama de esperança acende-se brevemente em Yanshun, que sorri com nervosismo. Então eu, não vou. Mas antes de completar, a hesitação é interrompida pelas palavras sérias do pai. Em troca, vou abrir o cofre secreto e te dar a grande pílula da imortalidade quando voltar. Do lado de fora, sob o sol que brilha sobre os telhados, Seol e Muyan observam, discutindo em tom baixo sobre o que acontece lá dentro. Quando o jovem mestre vai sair, pergunta Seol, visivelmente cansada. Muyan, ao seu lado, comenta, resignado, já que é uma conversa com o patriarca, pode demorar 1 hora. Seol solta um suspiro cansado, a jornada recente ainda pesando sobre seus ombros. Acabamos de voltar da nossa jornada, estou cansada. E eu não, retruca Muyan, revirando os olhos. Mesmo assim, ele admite, ainda assim, como assistentes e escolta pessoal do jovem mestre Gu, é nosso dever apoiá-lo aonde quer que ele vá. A lealdade, mesmo exausta, ainda era o laço que os mantinha firmes. Enquanto os dois conversam e se deleitam comendo escondidos, Seol comenta em tom de humor, então, a gente não devia estar comendo escondido. Devia. Muyan, um tanto nervoso, responde que, mesmo que fossem pegos, seria algo sem grandes consequências. Entretanto, antes que possam pensar em algo mais, Yanshun surge atrás deles, surpreendendo-os com uma expressão séria e um chamado inesperado. Yanshun! Eles gaguejam, claramente pegos de surpresa e tentando justificar sua pausa despretensiosa. Yanshun, sem perder tempo, anuncia que precisam se preparar para uma jornada ao Monte Hua, ordenando que seus servos estejam prontos. O pedido os pega desprevenidos. Muyan, meio hesitante, pergunta por que Seol, que estava cansada, também precisaria participar. Com um ar determinado, Yanshun responde, já que são ordens do patriarca, se tiverem alguma reclamação. Yanshun revela o real motivo por trás da viagem, ele quer trazer a caçula de volta. Yanshun reflete sobre os eventos recentes com uma expressão cansada. Pensamentos ecoam em sua mente, mencionando os desafios enfrentados na batalha em Nangon, em Saxion, e a recente chegada de sua irmã em casa. Ele pensava que tudo estava resolvido, mas agora se vê obrigado a partir para o Monte Hua em busca da caçula. Suspirando, ele confessa para si mesmo o desejo de apenas descansar, mesmo que ainda fosse tarde. A noite cai, com a lua cheia iluminando o céu estrelado. Yanshun, agora deitado, começa a adormecer, mas algo interrompe seu sono. Um leve som,
seguido de uma presença em seu quarto, o faz abrir os olhos lentamente. Perplexo, ele avista uma figura que avança em sua direção, sussurrando em tom ameaçador: Bolinho. Atordoado, ele se levanta parcialmente, seus olhos semicerrados e confusos. Mal escapa de seus lábios antes que a invasora, Vibi, avance e o agarre com um movimento rápido. Surpreso, ele grita. Vibi o segura firmemente, seu rosto sorridente contrastando com a força de sua abordagem. Você acha que faz bem pular o jantar na sua idade? Questiona, com um tom divertido, mas ao mesmo tempo ameaçador. Yanshun engasga e tosse, enquanto ela o mantém imobilizado. Ela ri, incentivando. Mastigue bem. Yanshun, ainda sufocado, se debate até conseguir afastá-la com um golpe. Com os olhos arregalados e um tom misto de incredulidade e desespero, ele exclama: Mana, irmã, o que você está fazendo aqui? Yanshun se ajeita rapidamente, sentado e encarando Vibi, que está diante dele com um sorriso malicioso. Ela exclama: Eu não posso ficar aqui. Yanshun responde sem hesitação: Não. Vibi, ainda com aquele brilho nos olhos, diz: Então esse também será o meu quarto. Yanshun, com um tom desafiador, rebate: Você bebeu? Para de falar besteira. Ela levanta uma garrafa com um ar triunfante e declara: Vou começar a beber só agora. Yanshun a observa incrédulo, pensando: Essa mulher. Vibi, com um tom mais suave, revela: Trouxe bolinhos porque fiquei preocupada por você ter perdido o jantar, e é assim que me trata. Uma sombra de embaraço cruza o rosto de Yanshun. Vibi continua, mais emocionada, especialmente agora que meu irmão vai casar com aquela garota Nangon. Antes que pudesse terminar, Yanshun solta um som de surpresa, quase engasgando com as palavras dela. Confuso, Yanshun pergunta: Por que está falando disso do nada? Vibi, com os olhos brilhando de frustração, levanta a voz: Ela é tão boa assim para você passar fome por ela? Melhor que a sua irmã. Ele revira os olhos e murmura, cansado: Se vai falar besteira, pelo menos faça isso bêbada. Yanshun suspira e questiona, ainda controlando a situação: Pode, por favor, ir lá fora antes de desmaiar? Vibi, já alterada pela bebida, resmunga algo ininteligível e, com um sorriso desafiador, se recusa a sair. Vamos dormir juntos hoje, propõe, sem pensar. Yanshun, exasperado, sugere: Então pode dormir aqui, eu durmo lá fora. Ela começa a rir, uma risada leve e embriagada, enquanto Yanshun se levanta, pronto para sair. Do lado de fora, o ar frio o envolve, e ele murmura para si mesmo, tremendo: Que frio! O desabafo de Vibi, ainda no quarto, ecoa: Você ainda é uma criança para mim. Yanshun, com um sorriso leve e resignado, responde baixinho: Eu também te vejo assim, sabia? Vibi, sentada na beira da janela com a garrafa nas mãos, solta um suspiro satisfeito: Essa bebida aqui é boa. Sua voz ecoa levemente, enquanto o brilho da lua ilumina a cena. Yanshun, ainda de pé e observando-a com uma mistura de cansaço e exasperação, diz com firmeza: Você pode sair depois de acabar de beber. De repente, a voz de Vibi corta o silêncio: Irmão. Yanshun, surpreso e curioso, responde: Sim. Ele a encara com atenção, ainda sem entender suas intenções. Vibi sorri de forma desafiadora, e o brilho em seus olhos reflete a luz da lua. Com um tom travesso e decidido, ela propõe: Quer duelar com sua irmã?